Eu estava orando no Espírito, o Senhor falou comigo. Eu quero o meu povo bem com a sua armadura. Eu quero que eles saibam que estão atravessando agora o dia mau. Amém? Tem inimigos que estão tentando tirar a sua paz, tentando estragar o seu relacionamento com os filhos, a sua influência sobre eles, e que essa influência vá para outros. A mente dos seus filhos tem sido atacada. Elas têm, roubadas, de todas as verdades da palavra de Deus. E eles estão crendo em algo que estão assistindo e escutando no YouTube. Tem toda uma cultura que se levantou e é tudo baseado naquilo que eles falam e dizem não tem verdade absoluta, a Bíblia não é verdade absoluta, ok? Obviamente eles não creem nisso porque se colocam como a verdade absoluta. E dizem que não creem em algo, que não creem na verdade absoluta, e você pergunta, você crê nisso absolutamente? Eles dizem sim, é uma verdade absoluta. A pessoa está crendo em algo, mas qual é a fonte da convicção daquela verdade? É ela mesmo. Me perdoe. A palavra já existe muito antes de você. Amém? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, essas forças estão roubando os seus filhos de, algumas ideias e princípios. E eu não entendo pais que deixam que os filhos assistem tudo o que querem, na televisão e não tem limite, não tem restrição. Se você os ama, não os estrague. A Bíblia diz no livro de Provérbios, amém? Aquele que ama o seu filho vai corrigir o filho. Amém? Amém? Com palavras, se são pequenos, você pode tirar o brinquedo ou colocá-los de castigo em um lugar. Amém? Isso é disciplina. Por algo que fizeram, não tente raciocinar com a criança pequena. Amém? Se é adolescente, é um desafio, mas Deus é maior do que o desafio. Acham que são inteligentes. Eles pensam que são inteligentes. Mas a sabedoria de Deus é maior do que tudo isso. Amém? Mas saiba que tem uma batalha no seu relacionamento com a esposa. Amém? Tem homens que já estão presos. Você olha, eles estão em cadeias, assistindo pornografia. Quando ninguém vê, estão presos, não sabem como sair. E sabem que isso não satisfaz, sabem que isso não os ajuda, mas estão viciados. E com todo vício tem que ter ajuda. Amém? É uma batalha espiritual. Se nós soubéssemos que tem seres espirituais ao nosso redor, e são eles que causam esta dor, este problema e a doença, até mesmo a depressão, são aqueles que roubam de você. Jesus falou isso em João 10. O ladrão, o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir. E perceba que a palavra roubar vem primeiro, antes de matar e destruir, porque Jesus falou em outra parábola, quando ele diz que o diabo vem para roubar a palavra. Então, seja o que for, não perca a palavra de Deus. Os seus filhos, quando crescem na salinha da escola dominical aqui na nossa igreja, aprendem valores cristãos, mas vão para o mundo e são influenciados pelos amigos e devagar você vai ver que eles começam a crer em outra coisa. A palavra foi roubada. E você fica desesperado ou desanimado, não fique. Em nome de Jesus, Deus pode te dar influência e favor para com eles que os amigos não têm. De fato, quanto mais os amigos são descrentes, mais você tem que ser crente. Quando eu digo que tem que ser mais crente, eu digo sobre praticar a palavra. Você já é santo, justo e bom. Amém? Em Cristo, as suas palavras têm peso. A Bíblia fala assim de Samuel enquanto ele crescia, que Deus não deixava suas palavras caírem por terra. E quando você fala com seu filho, ele não me ouve, pare de falar isso. Faça uma oração e peça a Deus por sabedoria e peso nas suas palavras. E não precisa falar muito, só algumas palavras. E vão fundo. Eu não concordo com isso. Essa pessoa é soberba. Ela está se fazendo de autoridade sobre a palavra de Deus. Eu fico com a palavra. Amém? Só isso. Não fique, você sabe, não faça isso. Não empurre a verdade. Quem empurra a verdade parece que não tem poder. E mostram isso. Se tem poder é só uma palavra, como a palavra do rei. Ela tem poder. Eclesiastes. Amém? Só fale, creia. Eu tenho favor com meu filho, com a minha filha. Peça o favor de Deus, mesmo que eles piorem, peça o favor de Deus.
E demonstre amor por eles e tenha os seus valores, mas não seja alguém que eles olham para você e você não ora, você não adora, você fica assistindo novela o tempo todo, você fica falando mal de todos o tempo todo e xinga aquela pessoa, aquele parente, aquele colega no trabalho. Eles veem tudo. Você acha que os educa com palavras, mas você os educa com exemplo. Amém? Não se sinta condenado. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Amém? Até bons pais podem perder seu filho. Por um tempo. Eu sempre creio que é por um tempo, porque quando ele crescer, ele não vai se afastar dele. É a promessa de Deus. Amém? Tem bons pais na Bíblia cujos filhos, sabe, eles se desviaram. Samuel, o profeta Samuel era incrível e os seus filhos se desviaram. A Bíblia mostra Davi, homem segundo o coração de Deus, e os filhos desviaram. A promessa de Deus para nós é: educa a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Além da área da saúde, dos relacionamentos, o diabo também quer roubar a sua influência sobre as pessoas. Amém? Para parecer que os crentes são loucos. E às vezes não os culpo porque o testemunho no trabalho é assim, mente à toa, não é? Se compromete, conta piadas indecentes, não brilha, não. Não estou falando da justiça própria, atitude de santarrão. Sabe, sou melhor do que vocês. Mark, me ajuda aqui. Não, não. Tem uma beleza em Jesus. Como ele estava entre os leprosos, os abençoando, os purificando, mas olha, com amor. Até quando corrigia os fariseus era com amor. A presença de Jesus tem uma dignidade que o mundo precisa ver. Você tem que ser diferente. Eles esperam que você seja diferente. Eles querem viver essa vida porque sabem que estão errados. Amém? Não se comprometa. Jesus falou que vós sois o sal da terra. Sabe o que é sal? Naqueles dias era a geladeira. Ele mantinha um peixe, sabe, de forma saudável para não estragar. E o sal tinha muito valor naquele tempo, por isso na área onde tinha um mar, como no Mar Morto, naquela época eles, sabe, tinham até indústria de minas por ali. E os romanos pagavam os seus soldados com sal. Não só dinheiro, sal. O sal tinha valor e preservava a comida, sabe? Por isso diziam, o seu valor é um grão de sal, entendeu? Tem um ditado assim que veio dos romanos, quando eles pagavam com sal e a palavra salário, pode checar, a etimologia vem da palavra sal. Salário. Então, quanto você recebe de sal? Teve aumento de sal? E Jesus falou, você é o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, não vai poder mais salgar. Não vai prestar mais para nada a não ser lançado nas ruas para que os homens pisem sobre ele. Sabe o que é isso? É que naqueles dias, o sal, certo? Se o sal ficasse sem o seu sabor, ficasse insípido, como? Quando ele tocava no chão. Eu estudei sobre isso, baseado naqueles tempos, em Israel. Estudei sobre isso. E agora é provado cientificamente. Naquela época sabiam, se você pegasse o sal e colocasse no chão, o sal ficava insípido. E, portanto, quando embalavam o sal, no lugar eles tinham que guardar de maneira especial, para não tocar no chão. Se toca no chão, perde o valor. E o que acontecia quando perdia o valor, o sabor? O que faziam? Pegavam o sal e onde jogavam. Jesus foi específico, cientificamente, muito além do seu tempo. É lógico que ele sabe como tudo funciona. Ele disse, então, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado onde? Nas ruas. Não presta mais? Pode jogar na terra, pode jogar no chão. Perdeu o seu sabor, mas especialmente nas ruas. Por quê? Porque mesmo perdendo todo o seu sabor ali, não pode jogar no campo. Por quê? Porque vai causar infertilidade na terra. Vai roubar a terra da fertilidade. Não pode jogar no campo, não jogue no campo. Jogavam na rua onde os homens pisavam nele. Então é possível ser um crente que perdeu o seu testemunho e as pessoas pisam em você. Por quê?
porque você não quer ser diferente. Sabe quando um crente tenta ser como o mundo? Certo? O mundo ganha deles. Muitas vezes já vi isso. Mas quando um cristão fica firme e brilha para a glória de Deus, até o mundo respeita isso. Eles querem alguém para respeitar, alguém que fala a verdade no lugar de trabalho. Eles querem alguém cuja família brilha com a glória de Deus. Até errando aqui e acolá, não importa. Amém? Eles veem que você tem força para vencer aquela luta, um jeito de se comportar quando o filho é desviado. E eles querem, saber como você faz isso. E por isso no YouTube, quando alguém promete aquilo, promete aquele outro e aquele outro, tudo isso é teoria humana, mas aqui é a palavra de Deus. Deus que nos fez sabe o que precisamos. Ele sabe como fomos criados. Ele fez o homem, também fez a mulher e fez o casamento. E os abençoou e disse, sede frutíferos e multiplicai-vos. O sexo não foi feito pelo diabo, ele foi feito por Deus e foi feito para multiplicar. Amém? Para encher a terra. Então Deus sabe de tudo o que funciona nessa terra. Posso ouvir um amém? E Deus me falou para falar isso. Preste atenção. Essa é uma parte que Ele colocou no meu espírito. Se assegure de usar sempre a armadura de Deus. Amém? Vamos para a armadura de Deus, rapidamente. Certo? Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não conto com a minha força e nem você com a sua. Não, não. Mas a nossa força está no Senhor. Na força do seu poder. Ou seja, confiamos nele, nós não confiamos em nós mesmos, mas nele. E nele somos fortes, na força do seu poder. E diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Perceba, tem uma hierarquia no reino das trevas, com o diabo, lógico. Satanás, que está acima de todos, tem uma hierarquia e precisamos saber que são seres espirituais. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. O seu problema não é o seu chefe. O problema não é a esposa. O problema não é o filho, certo? Mas é algo espiritual por trás disso. Não lutamos contra a carne e o sangue, amamos as pessoas. Até aqueles que fazem o mal, nós temos que ter certeza de que o ódio não entra em nós. Ore por eles. Tem muitos que fizeram grande mal e se converteram, porque tiveram um sonho com o Senhor. Não leem a Bíblia, mas sonham com o Senhor. Ore por eles. Amém? Essa é a postura do crente. Amém? Ok. Sabia que os chineses têm, esse ditado? Quando sentem dor, por exemplo, no braço, reumatismo, o que dizem? Hong. Vento. E é interessante que no hebraico e no grego, Antigo e Novo Testamento, hebraico e grego, no hebraico e no grego, a palavra para Hong é usada para, primeiro, vento, mas também para espírito. Ambos no grego e hebraico. Pneuma. Pneumáticos. Furadeira pneumática. Pneuma. Poder do vento. Espírito, pneuma. O Espírito Santo, pneuma hagios. Espírito Santo. É pneuma, vento, espírito. São mesmo, no hebraico também. Ruach. Amém? Espírito, vento. E dizem, o vento vem e sinto dor. Não é o vento. É uma dessas hierarquias. E como batalhar? Fale com elas. Fale com elas. Diga em nome de Jesus, espírito maligno de dor, saia do meu corpo agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? E se nada acontecer? E se acontecer? Não pergunte, faça primeiro. Olha, antes de fazer, já está duvidando? Hã? Ó geração incrédula. Fale. Não duvide. Nada acontece, fala de novo. Amém? Suas palavras são espírito. Amém. Você entendeu isso? Isso. Próximo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Estamos no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Você não vai cair.
mas ficar em pé, porque você tem a armadura de Deus. Estai, pois, firmes. Viu como a palavra firmes aparece algumas vezes? Não lutamos correndo. Ficamos firmes. É uma guerra diferente. Fique firme. Isso quer dizer que aquele lugar é seu. Tem uma história na Bíblia, de um, campo de lentilhas. Sabe o que é lentilhas? Lentilha, aquela sopa de lentilha. E tem muita proteína, você sabia? É saudável comer lentilha todo dia. Amém? E os indianos sabem disso, é o melhor segredo que eles não querem que ninguém saiba. Lentilha, tem lentilha até mesmo vermelha, aquela pela qual Esaú vendeu seu direito de primogenitura, certo? Ou, aquela que é verde. Lentilha. Tem também vermelha, ok? Era um campo de lentilhas. E o inimigo veio, e um dos valentes de Davi ficou naquele campo e disse: você não vai tomar este campo. Este campo é da minha família. É minha herança, foi dada a mim pelo meu avô para o meu pai e do meu pai para mim. Este campo é meu e ficou firme. Ficar firme é você ficar em cima daquilo que já é seu. Certo? Dar um passo é somente para adquirir aquilo que não é seu, depois se torna seu na prática. Mas ficar firme é proteger. Ele ficou firme, a Bíblia diz, com uma espada. E o inimigo veio, os filisteus vieram, ele matou todos eles, um por um, ali no seu campo, um por um, até que todos eles morreram. E a Bíblia diz que ele lutou até que a espada ficou grudada na mão. A espada e a mão se tornaram um. Ele segurou firme e se tornaram um. E ele ficou firme naquele campo. Ao seu redor, os homens estavam mortos. Fique firme e os inimigos vão cair. E às vezes, alguns dizem: eu estou tentando ser curado já há muitos anos quero ser curado. Amigo, está errado, você não pode ser curado. Você já foi. A Bíblia diz: pelas suas feridas fomos sarados. Isso já foi feito, você foi curado. E por que esses sintomas? O diabo quer roubar a sua cura. E o diabo quer que você pense que você não foi curado. Você entendeu isso? Vamos continuar, certo? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeiro a cintura. E vestida a couraça da justiça. E aqui é para proteger as partes mais vulneráveis durante a guerra. Certo? Naqueles dias, como os romanos. Aqui é uma armadura de romanos, que Paulo fala porque ele via sempre. Certo? Protege o coração, as partes mais vulneráveis. Se for ferido do lado ou até na perna, você sobrevive, mas o coração? Então é a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos contar, ok? Certo? Volta lá para o primeiro. Certo? Cingidos os vossos lombos com a verdade. Número 1. Vestida a couraça da justiça. 2. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. 3. Sobretudo o escudo da fé. 4. Certo? Com o qual podereis apagar todos, meu amigo, todos, ok? Os dardos inflamados do maligno. 5. Tomai o capacete da salvação. 5. E a espada do Espírito. 6. Deus nunca para no 6. Próximo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. 7. 7. Somente 2. As outras são para defesa. Só 2 para o ataque. Espada e orando no Espírito. Você vai direto ao céu com oração e vai em qualquer lugar no Espírito. O que é isso? Orando no Espírito, o que é? Orar em línguas. Falar línguas. Isso não é nada novo. No Antigo Testamento esperavam por isso. Ter essa armadura e olha, não é para você colocar. Escute bem isso. Não é para colocar como alguns ensinam. Já ouvi alguém ensinar como se fosse a roupa do Batman. Sabe o Batman? Como ele coloca? Clique. Isso, a couraça da justiça. Clique. Amém? Clique, clique. Certo? Faz isso todos os dias. Se não fizer isso, o inimigo te vê nu. Então, todo dia, clique a couraça da justiça, coloco. E enquanto isso, quando fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça está, na verdade, falando sobre as verdades do Evangelho. Verdade, justiça, Evangelho da paz, escudo da fé,
espada do Espírito, orando no Espírito, não é algo que existia no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, na verdade, eles lutavam com inimigos físicos e recebiam a vitória do Senhor, mas não eram capazes de lutar contra inimigos espirituais. Não estavam prontos. Porque são os maiores inimigos, porque são eles que inspiram e dão até poder para os inimigos físicos. Você está pronto. Ah, eu não quero lutar, pastor. Sabe, eu não sou da guerra, sou da paz. Não importa, você está na guerra. Está na guerra. Então, eu não queria ser salvo. Então está morto. Se um caçador está com a sua arma, certo? E ele atira em 4 pássaros, certo? 2 estão mortos. Um conseguiu voar e outro ferido. Meio morto. Meio morto. Certo? Quase morto. Quais ele procura? Os que morreram? O que está vivo? O diabo te persegue. Por quê? Você está vivo! Quem está morto, ele deixa por ali. Já os pegou. Quando ele quiser, ele pode levar os 2. Ele pode colocar neles depressão, pode escravizar aqueles 2. Mas você não. Ele tem que fazer você crer numa mentira e roubar a palavra de você. Por isso você vem à igreja para aprender estratégias. E você tem um pai que te ama. Amém? Eu estava preparando isto e meditando e cheguei nos lombos cingidos com a verdade. Eu estava meditando nisso e sei o que significa, certo? Já preguei sobre isso, mas eu queria mais revelação sobre isso. Eu estava pensando nisso e orando sobre somente o cinto da verdade, o cinto da verdade. Como aplicar isso, o cinto da verdade? E então o meu filho veio até o meu estudo, certo? Justin, que tem 11 anos. E ele veio correndo. Aba, olha isso, olha isso. Estava com um cinto de brinquedo. Enquanto eu meditava, eu estava meditando justamente no cinto da verdade naquela hora. Ele veio correndo. E entrou. Aba, olha isso, olha isso. Eu disse, uau. Por quê? Olha. E dizia cinto. Estava escrito. A palavra cinto. Cinto. É confortável, ele disse. Então olha isso. Este cinto é confortável. Sabe quantas vezes esse garoto foi usado por Deus para confirmar a minha mensagem? Já falei com os pastores, muitas vezes Deus o usou, certo? Para confirmar uma palavra. Então eu fui meditar mais sobre o cinto depois que ele saiu e Deus me mostrou isso, esta passagem, que eu não tinha visto antes, mas está tudo aqui. E aqui é Efésios 6, está em Efésios 4. Isso. Voltamos um pouco, viu isso? E colocar a armadura é o último capítulo, mas se olhar antes, Paulo disse, se é que o tendes ouvido a Jesus, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. No mundo que está cheio de todo tipo de informação, não sabemos o que é verdade. Temos que gastar tempo com a verdade. A verdade não é uma ideia, mas uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Ele é a verdade. Quando passa tempo com a verdade, passa tempo com Jesus, tudo você vê na sua exata luz. Está me ouvindo? Você vê? Sabe, por que eu não vi isso antes? Você vê, muitos de vocês, quando o diabo rouba a palavra, o que acontece? Você não recebe revelação mais. Até passa tempo com a Bíblia, mas é só palavras, palavras. Você perdeu aquela habilidade de receber algo novo da palavra de Deus. Você não se alegra com uma revelação. Sabe, revelação de Deus. Não uma revelação qualquer, mas uma revelação do Espírito de Deus. E você quer isso. Você vai à palavra e fica alegre em ouvir a palavra. Se alegra, mas bem devagar. O diabo conseguiu tirar isso. Conseguiu roubar de você. Ele conseguiu roubar de você. A sua mente fica vazia. Você fica distraído. O poder que faz uma pessoa ter sucesso na sua profissão é a habilidade de concentrar.
em uma coisa a cada vez. O chefe procura alguém que pode olhar para um problema, olhar para ele, focado, e essa habilidade de focar foi roubada. Já era. Para muitas pessoas. Por quê? Eu uso o celular, e essa é uma das razões. Somos distraídos facilmente. Distraídos tão facilmente. Ouvimos pim, somos distraídos. E como voltar? Você já ouviu que eu falo muito sobre isso. Mas é bem assim. Está ouvindo, igreja? E quando foi a última vez que você ouviu uma revelação e você disse, isso é muito bom, e depois você perdeu aquilo? Você não pôde guardar, desfrutar. Até comendo você disse, essa comida é muito boa. Que picanha, que carne, seja qual for. Certo? Eu tenho que explicar essas comidas para a audiência, ok? Olha, uma boa comida, certo? E você está comendo e diz, isso é tão bom. E começa a pensar nos problemas do trabalho e pensar sobre sua família e fica distraído e nem sabe o que come. Não está mais focado. É o que está sendo roubado hoje, da nossa geração. Certo? No celular, o interesse é o diabo treinando para que o seu interesse seja passageiro. Não tem atenção? Deixa! Larga! O que ele falou? Eu ouvi a primeira parte, mas depois? Pode estar aqui, não estar aqui. Está aqui, mas não está. Pode estar em casa assistindo. Você! Porque já foi para um outro cômodo, sabe? Você tinha que sair rapidinho e voltar, hein? É um problema de não atender fisicamente. Até fisicamente, você pode estar aqui e não estar aqui. Pelo menos está aqui. Mas em casa, tudo vem à tona. Ei, não vi aquilo antes. Por que você não viu antes do culto? O diabo te fez ver isso. Hã? Olha esse livro, é interessante. Estão te roubando. É engraçado, mas é assim que o diabo rouba a palavra. A habilidade de focar se foi. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Mas vamos terminar isso, ok? Você me deixa terminar? Você me distrai, sabia? Uma bela distração, ok. Então, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então, a verdade está em Jesus. Não sabe o que é a verdade? Tem muita gente dizendo por aí que isto é a verdade. O que eu falo é a verdade, certo? Ou aqui falam, o colesterol pode ser uma coisa boa, o colesterol sempre é ruim. Falam isso do colesterol. E alguém diz, essa dieta aqui é boa. Não, essa dieta é ruim, certo? Até dietas. E todas as ideias. O que é a verdade? A verdade é, o Senhor conhece o seu corpo melhor do que todo mundo. Os médicos são bons no que fazem, mas estudam coisas que são baseadas no que existe. Mas não conseguem ser precisos em tudo. Fazem de tudo. Examinam o sangue, mas só Deus sabe o que é melhor para você. Olha isso. Foi o que eu vi no Espírito. Eu vi pelo menos 3 peças da armadura aqui. Primeiro, a verdade está em Jesus, os lombos cingidos com a verdade. Sabe, naqueles dias, com a vestimenta normal dos israelitas, uma túnica longa, queriam fazer algo, amarravam. Quando alguém ia servir. Então é uma figura de você está prestes a exercer uma atividade ou um serviço. Tem que ter um cinto forte. Amém? Para o soldado romano, o cinto dele segurava todas as outras armas, todas as coisas que ele precisava, como a espada. O cinto cai, certo? E tudo cai. Levante os seus olhos da linha da vaidade, por favor. Certo? Agora olha isso. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Diga, despojeis. Então, o velho homem, na verdade, não é para despojar dele, porque diz, despojeis o passado, o trato passado do velho homem. Percebeu? O jeito que foi colocado é importante. Alguns dizem, ainda temos velho homem em nós. Não, você é uma nova criatura em Cristo. Você tem a carne em você, que quer fazer o errado, que quer pecar, certo? Mas não é você. Você não é a carne. Você é uma nova criatura em Cristo.
Vamos ver isso daqui a pouco, aqui, mas antes diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Essa é a parte que gosta de ficar irada, que assiste pornografia, que quer também, sabe, se exaltar e está sempre se gloriando, sempre recebendo crédito, sabe? Essa parte é o trato passado do velho homem. Não é o velho homem, ele não está em você. É a conduta. A carne ainda existe. A carne tem sido, durante anos, energizada pelo velho homem. Se livre da conduta. Como fazer isso? E vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora tem o capacete da salvação. A esperança da salvação. O que quer dizer? A forma de você se livrar da conduta é a mente. É se renovar no espírito da sua mente. O que você pensa de si mesmo. Ainda sou o velho homem. Por isso está fazendo o que você faz. Fazendo pelo velho homem. E fica velho. Se renove no espírito da sua mente. Ainda bem que veio hoje. Você está sendo renovado no espírito da sua mente. Sabia que você está sendo renovado no espírito da sua mente? E por causa do tempo eu já tenho que terminar, ok? Vamos continuar no futuro. Certo? Mas antes, certo, ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado de acordo com Deus, ou que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabia que quando Deus olha para você, ele vê verdadeira justiça e santidade, certo? Porque você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você nasce de novo, você nasce justo. Então, na verdade, quem nós somos é aquele que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Esteja ciente disso. Na sua mente, fique pensando nisso. Que o espírito da sua mente esteja cheio disso. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho a natureza de Deus. Eu não sou Deus, mas sou participante da sua natureza em mim agora. Aleluia! Então a carne está em mim e o Senhor deixa a carne em todos nós, a parte pecaminosa em todos nós, para que continuemos sempre humildes. Amém? Amém? Mas na verdade somos o quê? Uma nova criatura. A justiça de Deus em Cristo. E é por isso que quanto mais consciente você estiver, por isso temos muitos testemunhos de uma área, por exemplo, pornografia. Temos tantos testemunhos e muitos deles coloquei nos meus livros e é um após outro. E você já ouviu aqui neste púlpito também. Jovens falando, eu era viciado na pornografia, homens velhos também. Fiquei viciado por 20 anos. Depois de ouvir esse ensinamento, eu fiquei confessando a sua justiça de Deus em Cristo e não sentia nada. Ainda assistia, mas de repente percebi que enquanto eu confessava, a mente era renovada. A mente foi renovada. Ele começou a crer, era quem ele era e de repente o desejo. Verdadeira libertação não é, eu parei de fumar, mas ainda quero fumar. Não, verdadeira libertação é você pensar em cigarro e ficar com nojo. Dá vontade de vomitar. Isso é libertação. É só confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo assistindo, confessava, mesmo sendo difícil, confessava. E agora falam totalmente. 3, 4 anos se passaram e não assisti mais. Temos tantos testemunhos assim. E ainda as pessoas acham que estamos dando licença para pecar pregando o evangelho da graça. Não, amigo. Viu isso? Viu isso? Eu tenho que parar. Ok, agora. Até a próxima vez. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu tudo isso? Vestir, você entendeu? Como colocar? Na sua mente. Não pense em você como velho homem. Como colocar? Dizendo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Especialmente depois de ficar irado. Especialmente depois de errar. É a hora. Não, eu não sou assim. Eu fiz algo estúpido, isso é estúpido, certo? Mas eu não sou assim. O que eu fiz não quer dizer que eu sou isso. O pecado habita em mim. Fez isso, certo? Mas isso não é para ficar se desculpando. Mas renove a sua mente dizendo, eu não sou assim. Fiz isso. Mas eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim você corrige seus filhos, não é? É algo muito rápido para te liberar. Quando corrigir o seu filho, corrija a ação. Não diga que são mal. Não ataque a sua pessoa. Diga você é inteligente. Por isso o que você fez agora não é quem realmente você é. Eu te conheço, Justin. Você é melhor do que isso. Certo o que você fez agora? E você entende, eu não estou falando você. Estou falando do que você fez. Certo? Não ataque a pessoa. Você é a justiça de Deus em Cristo, criado em justiça e verdadeira santidade.
ou verdadeira justiça e santidade. Se alegrou por ter vindo hoje? Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Amigo, se você nunca aceitou a Jesus Cristo, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora, e tu serás salvo. Amém? Se a família está contigo, glória a Deus, leve-os ao conhecimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que está me ouvindo agora, se você não tem certeza que é salvo, você já ouviu anos atrás, mas nunca teve a certeza da salvação, e se assegure hoje. Faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, que Deus bom Tu és. Não acredito que é por acidente que estou ouvindo isso hoje. Tu me amas e enviaste o Teu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Tu o ressuscitaste dos mortos e Ele está aí agora, à Tua mão direita, reinando sobre tudo. E eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador e meu Deus. Obrigado, Pai, porque agora eu sou salvo, os meus pecados foram todos perdoados, e eu te peço, em nome de Jesus, enche-me com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Amém. Você pertence ao seu reino. Glória a Deus, Ele te ama. Fique em pé, igreja. Lembre-se que você está no mundo e tem uma batalha acontecendo. Não fique pensando nos demônios. Não. 1000 vezes não. Pense em Jesus. Amém? Exalte Deus. O que acontece? Os inimigos fugirão. Amém? Quando o sol se levanta, não tem que ficar pensando nas trevas. Amém? Elas fogem. Amém? Tem trevas num quarto? Acenda a luz. Não fique pensando nas trevas, amaldiçoando as trevas. Acenda a luz. Amém? Foque no Senhor. Glória a Deus. Que nessa semana o Senhor te abençoe com os seus amados. Que o Senhor te guarde com a sua família. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, plenitude e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: amém. Amo vocês. Nos vemos em breve.